Olá, boa noite, doutora Valéria. E aí, tudo bem? Tudo Quanto bem? Que tempo, né? prazer. O prazer é meu, Pois irmão. é, que bom a gente se reunir aqui para a gente poder ter esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, Eu para a gente também ser tenho. bastante pontual aqui, quero dar boa noite e receber todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui nesse bate-papo que a gente vai ter. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar aqui para nós, que na medida do possível a gente vai tentar responder. Se não conseguirmos durante a live, depois a gente responde para vocês como caixinha de perguntas, enfim. Mas então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na reabilitação, uma prática, né, que tem sido cada vez mais praticada e tem sido cada vez mais tem cada vez mais mostrado seus resultados dentro da reabilitação. E nós vamos, para discutir esse assunto hoje, nós temos aqui a doutora Valéria Modesto, que é neurologista e é pediatra, é uma parceira do nosso instituto. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Valéria no nosso primeiro congresso internacional de neurociência e reabilitação, e a gente teve uma sinergia e uma conexão desde o princípio, desde o primeiro abraço. Foi E mesmo. não foi? Foi. Eu tenho claro essa lembrança aqui do dia que eu te vi, né, do momento que a gente foi ser apresentado ali. Mas Sim. então, nós vamos discutir esse tema hoje. Eu queria falar algumas coisas antes, e aí eu chamo você para ir fazendo esse bate-bola Sim. comigo aqui. Sim. Então, quando a gente pensa em reabilitação, né, esse é o universo que eu tenho me dedicado a estudar e que eu tenho feito com todo o amor e carinho, né, com toda a paixão, que é tentar buscar a melhoria da qualidade de vida para o paciente. A gente precisa pensar em muitos detalhes, a gente precisa pensar em muitos aspectos. E eu sempre gosto de falar que a reabilitação, ou qualquer tratamento que você for fazer com o paciente, seja a habilitação, seja a terapia, seja qualquer tipo de tratamento, ele vai depender muito de como você enxerga esse processo, do seu olhar sobre esse processo. E eu sempre também digo que a gente só leva o paciente até onde a gente já chegou, até onde a gente já alcançou. E aqui mora uma questão muito importante, porque a gente sai das nossas faculdades muito viciados, né? A sempre buscar um único olhar ou tendenciosos a buscar uma única forma de tratar o paciente, às vezes muito focado ou baseado apenas na sintomatologia e tentando agrupar esses pacientes só por sintomas. Então, a gente trata a depressão sempre da mesma forma, trata os pacientes com reabilitação de memória tudo da mesma forma, pacientes que têm déficit de linguagem tudo da mesma forma. E aí, a gente se esquece de um princípio fundamental. Nós somos únicos e também temos cérebros únicos. Nossos cérebros não são iguais, não processam os eventos de forma igual. Nós temos um aparato, né, que parece ter as mesmas estruturas e tem uma capacidade funcional parecida, mas o ambiente, mais as experiências que cada um teve e tem, modifica esse funcionamento. Então, nós somos diferentes demais. A gente sabe que se você perguntar para o seu irmão, que conviveu com você, debaixo do mesmo ambiente, recebeu o mesmo tipo de educação, se você perguntar para ele qual que é a visão que ele tem do pai e da mãe, ou da família, essa visão é diferente. Então, por que na hora de tratar, a gente quer tratar todo mundo igual? A gente quer né, repetir essa receita com todas as pessoas da mesma maneira. Então, isso nos faz questionar um pouco sobre métodos, metodologias e formas de tratar as pessoas. Porque a gente acaba por achar assim. Esses dias atrás eu estava conversando discutindo um caso com uma colega, né, de um paciente, e ela falou para mim: olha, já tem 17 anos que eu trabalho apenas com a psicologia sistêmica, porque é a que faz mais sentido para mim. É a que faz mais sentido para mim. Quando ela disse isso, eu fiquei pensando assim:
Bom, será que o tratamento tem que fazer sentido para o profissional ou para o paciente? Será que os tratamentos que a gente faz, eles precisam ter resposta para a nossa carreira ou na vida do paciente? É a mesma coisa quando a gente recebe pais aqui no consultório e eles dizem assim, mas eu não sei o que acontece com meu filho, porque eu dei tudo para ele, tudo que eu não tive, ele tem. Aí eu sempre pergunto, será que o que você não teve é exatamente o que o seu filho precisa? Você foi atrás de dar para ele tudo que faltou para você. E será que é isso que de fato ele precisa? Então, quando a gente pensa em medicina integrativa, que é um novo olhar sobre como tratar o paciente, a gente precisa olhar para esse paciente, discutir com família e com o paciente a melhor forma de tratá-lo. E também temos hoje várias formas e recursos de olhar esse paciente em tempo real. Tanto seu funcionamento cerebral, quanto outros aspectos do seu organismo ali. E junto com esse paciente discutir as melhores alternativas para tratá-lo. Então, pensando em tudo isso, pensando que a gente precisa ter um olhar direcionado para o paciente, pensando que nós temos que fazer um tratamento que faça diferença e sentido na vida do paciente, é que eu convidei a doutora Valéria para falar para nós sobre medicina integrativa, uma prática tão maravilhosa, uma forma e um olhar tão maravilhoso para conduzir o tratamento com os nossos pacientes. Então, eu quero introduzir a minha querida colega Valéria aqui e perguntar para ela, Valéria, diz para nós aí o que é medicina integrativa e como isso tem sido praticado no ambiente de tratar pessoas, reabilitar pessoas. Então, prazer estar aqui conversando com você, Cílio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, essa trajetória foi muito bonita na minha vida, né? Eu fiz primeiro a pediatria, né, na minha residência, e eu tive a grata felicidade de continuar na residência em neuropediatria, e eu tive um mentor, né, um orientador na residência, que é o Dr. Luiz Fernando Fonseca, em Belo Horizonte, em que ele nos introduziu o conceito da reabilitação e aquele olhar diferenciado para cada paciente. E naquela época, né, eu estou falando disso aí em 1994, 94 a 98, que foi o período da minha residência, ele nos levou num local lá em Belo Horizonte que era um lar de crianças e adultos portadores de paralisia cerebral grave, em que as famílias não tinham condições de cuidar, chamava Caminhos para Jesus. E tinha toda uma equipe lá de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, fonoaudiólogos, psicólogos. E era uma coisa assim maravilhosa. E a primeira vez que eu vi uma criança, né, com uma limitação dessa tão grande, comunicando através do teclado, com algo adaptado na mãozinha, de forma que ele pudesse comunicar, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Foi o que eu mais trouxe da minha residência médica, né, daquela época, no meu coração, né? Estar próximo de toda essa equipe, né, que faz muito sentido, que eu gosto de chamar, que é uma equipe de apoio, mas ela está, assim, unha e carne conosco, né? E no primeiro momento, quando a gente termina toda essa fase inicial, você começa a fazer consultório, a clínica, e aí as emergências são totalmente diferentes do que nós víamos na época da residência, né? E claro, toda carreira médica, o médico estuda para quê? Né? Estuda para medicar, né? Estuda para entender um contexto dentro de uma linha cartesiana e todo mundo, conforme você começou a falar aí, né? Todo mundo igual, então se você tem esse problema X, o remédio é tal, e é só isso. Aí você vai para conversar com uma terapia cognitiva comportamental ou para uma Gestalt e você direcionava, né? Eu direcionava. E assim, aquilo muito me incomodava, né? Eu prescrevia bastante remédio, assim, dentro do que eu conhecia. Do ano de 2005 em diante, eu foquei a minha carreira no déficit de atenção e comecei a estudar muito aquelas nuances, né?
E daí, o que a gente sabia fazer era prescrever. Mas toda a prescrição eu pensava, gente, até quando essa criança vai tomar esse remédio? Até quando vai uma terapia psicológica? Até quando vai toda essa questão da reabilitação? E o remédio me incomodava muito, o Hercílio, né? Muito, porque os efeitos adversos, né? Ah, não, então vamos trocar. Então ficava aquela coisa de enxugar gelo, né? De forma que eu comecei a ter a oportunidade de frequentar congressos fora do Brasil, e eu comecei a ver isso que eu faço hoje. Então, eu via lá aulas de neurofeedback por ressonância magnética, neurofeedback por eletroencefalografia, o estudo da ressonância magnética funcional, o que significava um teste neuropsicológico e qual que era a fidedignidade daquilo. Então, eu me lembro de um dos últimos congressos, eles colocaram uma pessoa dando um depoimento. Primeiro apresentaram a testagem neuropsicológica dele, totalmente voltada para uma pessoa com diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção, mas na hora que você vai ver, a pessoa não encaixava as coisas, né? Não encaixava. Então, isso foi me alertando muito. Falei, como entender isso, né? E eu adoro o eletrocefalograma desde a residência médica, foi o que eu mais me identifiquei. Eu terminei a residência e continuei no Hospital das Clínicas lá, estudando com uma neurofisiologista, né, a doutora Fabíola, e eu aprendi muito, mas sempre no olhar tradicional. E quando eu começo a conhecer isso, como trazer para a nossa realidade, o que cada círculo, cada hertz, cada onda significa, o que isso traduz para nós. E daí eu estou falando já do ano de 2013, quando eu conheci a Linda Walker, que é da Universidade de Michigan, e ela veio ao Brasil dar um curso de eletroencefalografia avançada para neuropsicólogos. E daí eu me convidei para ir para o curso, né? Eu falei, bom, eu sou médica, né? Quem sabe ela me aceita do curso. Foi lá em São Paulo, organizado pela Fernanda, né? A Fernanda França. Aí eu fui. Hercílio, a cada aula, a cada explicação que a doutora Linda colocava, as lágrimas literalmente escorriam na minha face. As pessoas não me conheciam ainda, né? Eu era meio que intrusa no grupo, porque só tinha neuropsicólogo. E aí o pessoal olhava, o que você está chorando? Aí depois eu expliquei, né? Porque todos os ritmos que ela explicava tinham uma correlação psicofisiológica, Sim. tinham um significado na estrutura cerebral e o que aquilo traduz, o que eu faço com aquilo. Então eu estava realmente muito frustrada na medicina tradicional, na neurologia tradicional, porque o eletroencefalograma é visto apenas para estudar epilepsia. Sim. As diferenças de maturação de ritmo não são valorizadas, né? Eu laudei muito exame assim, dentro dos limites normais de variação para a faixa etária. Ok, mas um não é igual ao outro. O sofrimento daquela pessoa não é igual, né? Então, essa personalização, essa individualização é que foi assim um divisor de águas. Então, aprender a ler sobre essa ótica. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a fazer neurofeedback, fazer um treino da atividade elétrica do cérebro para coordenar a atenção, né, ansiedade e tal. E aí, o que acontece? Eu começo a ver ritmos muito lentos. Eu falei, tem algo a mais. O cérebro, para eu ter uma adequada atividade elétrica do cérebro, eu preciso de nutrientes, eu preciso de oxigênio, eu preciso de um contexto geral. E aí me remeteu às pessoas, né, que sofreram lesões do cérebro. Pessoas que tiveram realmente, assim, doenças, sequelas físicas, um acidente vascular cerebral, né, o famoso derrame que as pessoas conhecem, um traumatismo de crânio. Eu vi muita criança com traumatismo de crânio na minha residência médica, mas nunca era pedido um eletroencefalograma. Sim. O eletroencefalograma no hospital só era pedido no centro de epilepsia ou se você suspeitasse de uma morte encefálica. E ainda assim, era muito difícil a gente colocar dentro da UTI um eletroencefalograma.
Eu me lembro que meu pai, em coma na UTI, eu levei meu aparelho para dentro da UTI e media a atividade elétrica do meu pai dentro da UTI. Mas, assim, é uma agulha no palheiro, ninguém entende. Todo mundo olhava, você tá louca, né, Valéria? Tudo bem. Mas aí, isso trouxe foi um desvendar muito grande. E eu passei a ver hipotiroidismo pela atividade elétrica do cérebro. Você fazia o exame de sangue, tá lá, batata. E nesse meio do caminho, a gente começa a conhecer as pessoas no Brasil que trabalham com isso. Então, eu tenho a grata felicidade, né, de ter... Eu tenho um professor de pediatria aqui na cidade, que é o Dr. Laurindo Neto. Ele foi meu professor na universidade. E ele tem um olhar também muito diferenciado para as questões fisiológicas, né? Então, eu o procurei e a gente começou a trocar uma figurinha, trocar pacientes, estudar junto. E aí eu conheço o pessoal do Lemos Laboratório, né? O Lúcio Lemos, que esteve no Neurônios conosco. Sim. Né? E aquilo foi um descortinar, né? Assim, foi incrível. Aí eu passei a fazer os cursos dele. Ele me apresentou o pessoal da Integrativa de São Paulo, né? Da Psiquiatria Integrativa, Dr. Arthur Lemos. Então, assim, começou a fazer muito sentido. Eu falei, gente, não é por aqui. Então, se eu tenho um cérebro que não tem ritmos lentos ou ritmos irritativos, que não é uma epilepsia, e aquela história de vida a gente consegue avaliar pela psicofisiologia dentro da atividade elétrica do cérebro. Sim. Como reestruturar isso? Para que serve isso? E aí eu comecei a pensar nas nossas crianças com paralisia cerebral, nas pessoas com sequelas de AVC. Aquele ritmo, ele está disfuncional por algum motivo. Teve uma lesão, teve uma desnutrição. Hoje nós vivemos uma epidemia de pessoas desnutridas comendo. Eles têm comida em casa, mas são desnutridos. Falta vitamina, falta proteína, falta aminoácido. Fora a questão do intestino. Quando a pessoa não tem uma função intestinal adequada. Quando eu comecei a ouvir falar, que foi o Dr. Antônio Martins Mourão, num dos cursos que eu fiz dele, né, da London Scientific Neurotherapy, ele falou assim, Valéria, tem que cuidar dos intestinos. Eu falei, como assim, doutor Antônio? Você não sabe que o intestino é o segundo cérebro? Eu falei, não conheço isso ainda. Isso, olha só que ignorância minha. 2016, Ercílio. Então... 2016, né? E aí eu falei, eu tenho que entender o que é, então. Aí eu comecei a estudar e aprofundar. Aí conheci uma nutricionista, né, que é a Camila. Aí a Camila desenvolveu a tese de mestrado dela voltada para essa nutrição neurofuncional, anti-inflamatória, né? E aí foi, assim, muito bacana, porque tem como nós atuarmos nisso. Isso. Então, gente, para vocês que estão nos assistindo aí, o que a doutora Valéria está falando, né? Que hoje em dia nós temos marcadores fisiológicos, neurobiológicos aí, que são detectáveis, vamos dizer assim, né? Nós conseguimos detectar alguns sinais, alguns marcadores biológicos aí, que apontam para um funcionamento adequado ou não do cérebro. É como se a gente conseguisse detectar assim, né? Quando a gente está falando de funcionamento cerebral, as ondas do eletroencefalograma são captadas por sinais, né? Que são eletrodos que são colocados sobre a cabeça do paciente, e ela vai buscar basicamente aqui 4 ondas cerebrais: alfa, beta, teta, gama. E quando são detectadas essas ondas em lugares que a gente não esperaria que elas estivessem ali, ou o excesso dessas ondas em algumas regiões cerebrais que a gente não esperava que elas estivessem ali, isso pode nos dar um sinal de algum tipo de transtorno ou do porquê que esse paciente tem alguma sintomatologia. E aí a gente ainda consegue fazer exames também, tipo de sangue, como ela acabou de citar aí, que comprova, né? O que esse cérebro está nos mostrando ali. Então, isso é uma evolução muito grande, uma personificação
de tratamento também. A gente consegue dar uma personalidade individual para o paciente. Afinal de contas, você tem que tratar o paciente. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. A doença ele traz com ele, mas como ele vive isso, né? Por exemplo, a gente tem 10 pacientes deprimidos. Os 10 são iguais? Nunca. A tristeza para cada um é na mesma intensidade? Também não. Qual a área do cérebro está relacionada, né, com a tristeza que esse paciente está tendo como sintoma? Às vezes ele pode ter um excesso, uma hiperatividade mental do hemisfério direito, ou então uma hipoatividade do hemisfério esquerdo. São todos sinais que vão mostrando para nós como esse cérebro está e reafirmando para nós a sintomatologia do paciente. Isso faz diferença no tratamento, né, Valéria? Em como a gente avalia, como trata também, né? E aí tem uma outra coisa que é de fundamental importância falar em reabilitação. Vamos imaginar, né, uma pessoa que sofreu um traumatismo de crânio, né? Teve ou um sangramento, ou muito inchaço dentro do cérebro, edema, né? Ou que fez uma ruptura das fibras dentro do cérebro. E aí ele sai do hospital, sai da UTI e vai para casa. Eu vou falar especificamente de um caso, né? Eu tive autorização dessa família para falar. É uma senhora, era na época uma senhora de 45 anos. Ela caiu de bicicleta e convulsionou. Convulsionou ou caiu? Não sei quem veio primeiro. Sim. Não sei quem veio primeiro. O fato é que ela foi operada, ela teve que tirar o coágulo de dentro do cérebro, né? Ficou naquele período de UTI, precisou abrir a cabeça de novo. E aí foi para casa. Em casa, ela entrou num estado depressivo. Um estado depressivo. E aí procurou o psiquiatra. Neurologicamente, ela andava, ela falava. Mas ela foi aprofundando essa tristeza e esse quadro depressivo. Então, acompanhada aí durante 1 ano com a psicoterapia, com o psiquiatra, tomando os remédios. Aí tomava antidepressivo, tomava um antipsicótico, porque às vezes ela tinha umas crises de agressividade, né? Sim. A risperidona virou água hoje, né? Todo mundo prescreve risperidona. Inclusive criança. Inclusive criança, eu não entendo. É uma loucura, mas inclusive criança. Virou uma loucura isso. Eu recebo criança que toma risperidona pela manhã. Como que vai para a escola, meu Deus? Como ele vai para a escola, pelo amor de Deus. Sim. E aí, um ciclo, assim, um tanto de remédio. E 1 ano depois, alguém pediu que ela viesse aqui. Ela mora numa cidade aqui perto, né? Aí ela veio consultar comigo. E eles falavam assim, Valéria, ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue cozinhar, ela não consegue conversar, ela só chora chamando o marido. E na consulta ela estava igual uma criança. Ela chorava, ai, Ricardo, chamando o marido dela. E aí, já com essas ferramentas que eu tenho, eu falei, vamos fazer o mapeamento. Então, eu faço o mapeamento cerebral de todos os meus pacientes. Eu não sei mais atender sem fazer o mapeamento. Sim. E aí, Hercílio, na hora que eu faço o mapa dela, uma pessoa de 45 anos tem que ter pelo menos 10 Hz. Hertz são ciclos por segundo. Precisa ter o ritmo alfa, que é o que manda na atividade elétrica do cérebro, em torno de 10. Sabe quanto era o pico dela? 3. Uau! 3 em todo o cérebro. Ou seja, essa pessoa não está deprimida. A ação, o que ela tinha, não sabia cozinhar mais. 3 Hz é a frequência de que idade? 3 anos. Uau! Então, ela evoluiu para ela evoluiu, né? Ela teve uma regressão para uma infância. A criança tem medo, então ela chorava de medo, porque ela não sabia, não dava conta mais do cérebro dela. E aí eu propus um tratamento para ela totalmente baseado na medicina integrativa. Totalmente baseado na integrativa. Eu tinha acabado de fazer um curso do Dr. Barry Sears, que é da dieta da Zone Diet, né? Zone Diet é a dieta da zona de segurança anti-inflamatória. E ele preconiza altas doses de ômega 3. Então, eu fui ver todo o sistema vascular dela, se não tinha risco de sangramento, né? Os marcadores sanguíneos. E nós começamos com 20 gramas de ômega 3 por dia. O ômega 3, a terapia canabinoide,
A dieta anti-inflamatória, a Camila fez toda uma reorganização do plano alimentar dela. Em 2 meses, Hercílio, essa pessoa volta e o pico alfa dela está em 9. Estava em 9. Que maravilha. Em 2 meses. Parou de chorar, voltou a fazer as coisas em casa. Isso já tem uns 3 anos. Hoje, ela dá conta de tudo na casa dela. Sim. Sabe? Então, assim, foi uma reabilitação totalmente da função cerebral dela. E isso foi um alerta muito grande, assim, gente. Então, quantas pessoas, né? Quem está nos ouvindo, né? Eu estou vendo que tem 33 pessoas na sala nos ouvindo. Quantas pessoas vocês conhecem que estão deprimidos em casa e que passaram uma situação semelhante e às vezes não é nem sangrar o cérebro. Tem pessoas que batem a cabeça toda hora. E isso altera a atividade elétrica do cérebro, né? O traumatismo craniano leve, ele leva uma alteração de circuito. Deu uma batida, caiu no chão, deu cabeçada no outro, cabaceou uma bola, né? Não tem, todo mundo já deve ter ouvido falar das lesões dos lutadores, né? Deles terem uma demência precoce por causa inclusive nadador, né, Valéria? Então, nadadores também, né, que praticam apneia e vão nadar, o cérebro deles são completamente modificados. E a gente tem uma série de fatores, né, de neurodesenvolvimento, o impacto do estresse, né, sobre o funcionamento cerebral. Eu tenho falado assim, esses últimos meses, eu tenho recebido no consultório tantos adolescentes com perfil tão diferente, mas tão desajustados emocionalmente, nível cognitivo tão comprometido, né? E quando a gente vai avaliar, uma coisa interessante que é assim, quando a gente pensa na neuropsicologia, é importante a gente falar isso aqui, neuropsicologia é o estudo da relação entre o cérebro e o comportamento. E aí, além de testes, né, porque assim, às vezes o neuropsicólogo se envolve muito com a prática de testagem, mas ele mal sabe muito sobre o funcionamento cerebral ou sobre a fisiopatologia da doença do paciente. E aí se perde em achar um score no teste. Mas para que serve esse score? Né? Como a gente interpreta isso? Então você pega um adolescente completamente disfuncional, né, cognitivamente, níveis de atenção, alterados no humor, né? Você faz uma avaliação, ele tem um déficit presente ali como marcador no teste, mas você resolve isso como? Né? A onda de pacientes, de adolescentes se cortando, né? Tem pacientes se cortando com lâmina de apontador. Vai para a escola, pega a lâmina do apontador, vai para dentro do banheiro e se corta, né? Um comportamento desajustado. E aí a gente avalia. E aí tem uma testagem, mas você vai tratar isso como? Então, olhar esses marcadores é pensar, o que é isso? Que cérebro é esse que está diante de mim? Não só para o comportamento disfuncional que ele apresenta, mas o que leva ele a repetir esse comportamento. Muitas das vezes, olha, o que a gente tem que pensar? A coisa está tão... o olhar precisa ser tão transcendente, né? Que assim... a gente está vivendo um momento de filhos terceirizados, os pais estão cada vez mais trabalhando, deixando os filhos cada vez mais sozinhos. Filhos sozinhos, criados com babás. E aí tem ansiedade de separação dos pais e tem desejo de ter relacionamento com os pais e não consegue. Então são crianças abandonadas em lares completamente ricos, né? Em lares completamente abastados. O desajuste no comportamento começa desde cedo. E aí são crianças que são entregues para uma péssima alimentação, onde as alimentações tudo industrializado, né? Alimentações, excesso de açúcar, como excesso de um monte de outras coisas. E a gente não para prestar atenção qual que é o impacto disso no funcionamento cerebral. Então eu sempre falo... quando a gente pensa em tratar, eu sempre falo assim, vamos dialogar com o nosso chefe? Quem é o chefe? Nosso cérebro, né? A primeira coisa que a gente deve pensar é como esse cérebro está funcionando. O que impacta esse funcionamento? E aí hoje pensar que a gente tem todos esses esquemas, né? Toda essa evolução, né? O uso da tecnologia para nos ajudar com marcadores fisiológicos e funcionais do cérebro, faz toda a diferença da prática clínica.
muitas das vezes, né, como você bem colocou aí na sua trajetória aí como médica, só prescrever o medicamento, gente, não trata, medicamento não trata. Não trata. Medicamento é paliativo para sintoma, mas medicamento não trata, Não trata. Não né? trata. E vamos pensar numa doença que é totalmente medicamentosa ainda, está sendo alguns desafios que eu tenho enfrentado hoje. Vamos pensar numa epilepsia, por exemplo, né? Numa epilepsia. Cada crise epiléptica não controlada, né? Tem algumas que se controlam facilmente, mas ainda há toda a indicação da droga antiepilética. Sim. Eu prescrevo ainda droga antiepilética? Prescrevo. Mas vem aquele ruído de fundo. Será que é isso? A maioria das drogas antiepilépticas, no longo prazo, vão trazer problema de quê? Da tireoide. O paciente vai evoluir com hipotireoidismo. E aí, nós temos nos desafiado na terapia canábica. Sim. O quanto que controla e como nós vamos desmamar esse remédio. O quanto que esse cérebro está inflamado, mesmo até pelo próprio remédio. Sim. Então, a personalização do tratamento é o que há de melhor. Eu queria inventar uma outra palavra sem ser tratamento, ainda não achei. Um acompanhamento, não sei, para tirar o estigma da doença. Sim. Hoje eu falo com o meu paciente, para mim não importa o nome do que você apresenta classicamente, importa para mim como você funciona e como pode melhorar. Sim. Né? Como pode melhorar. Então, esse aspecto é de fundamental importância. E pegando no que você falou, né? Crianças, jovens, em lares completamente abastados, né? Abastecidos, né? De muita oferta de muita coisa, material. E as babás, antigamente as babás eram babás pessoas, né? Que faziam alguma atividade com a criança. Hoje as babás são os telefones, são os smartphones, são os computadores. Então, eu estou fazendo agora um estudo, uma revisão bibliográfica, né, num movimento que está acontecendo no Brasil e no mundo sobre slow phone. Qual é o impacto da onda eletromagnética no cérebro? Uhum. Né? Que é então, outro aspecto muito importante. É um outro aspecto muito importante. Uhum. Então, os nossos filhos hoje, eles estão entregues, né, na questão de toda a tecnologia. Então, vivemos esse período aí da pandemia em que a escola foi para o computador, a escola foi para o celular. Então, as famílias que antes tinham algum controle para a criança não usar o telefone, hoje nós estamos vivendo um problema. Como que eu vou tirar o excesso? Porque aquela onda, ela causa, sabe o que, Ercílio? Eu não sabia disso. Na hora que a onda eletromagnética do Wi-Fi chega, ele muda a polarização da célula e faz com que o cálcio extracelular entre na célula. E com isso ela envelhece a célula e há uma morte, há uma apoptose, que é a morte celular. Então, surgimento de outras doenças, estudos mostrando cânceres, tumores aparecendo. Sim. Essa epidemia de autismo que a gente está vivendo na última década, eu nunca vi tanta criança com atraso de desenvolvimento. Sim. E nunca vi tanta criança com diagnóstico de autismo que eu tenho a ousadia de falar aqui em público, que eu acredito que não é isso tudo. Sim. Quantos cérebros estão inflamados com o todinho que ele toma todo dia de manhã? Sim. Com a bolachinha que vai para a escola, a farinha de trigo, o ovo. Então, os alimentos, existem alimentos que nos inflamam. E através de exames a gente consegue detectar qual alimento que está me fazendo mal. Então, você pode ter uma intolerância a arroz. Você acha que o arroz, né, quem está nos ouvindo, o arroz é branco? Não é branco. Para ele ficar branco, ele sofreu um processo químico para ele poder chegar daquela cor. Então, nós estamos ingerindo cada vez mais contaminantes. Né? O contaminante agrícola já tem estudo mostrando que tem plástico já sendo inserido na nossa célula. O bisfenol, tudo quanto é embalagem é plástica. E se você aquece, né, vamos pensar, a garrafa dos refrigerantes que são transportadas em caminhões,
E o calor que aquilo ali está sofrendo ali o dia inteiro, né? Então, o plástico derrete e vai para o alimento que você vai beber. Sim. E outra coisa, né? É difícil a gente achar até o orgânico, porque as pessoas falam, não, eu vendo isso daqui é orgânico. Aí você pergunta, sim, e foi adubado como? Não, eu uso esterco orgânico. Tá, essa vaca comeu o quê? Entendeu? O hormônio, tudo. Então, é tudo muito contaminado. E aí, assim, isso justifica. Olha, eu falo para vocês aqui que estão nos ouvindo, né? Você que tem filho adolescente ou que conhece adolescentes. Gente, qual adolescente hoje, né? É difícil você ver adolescentes que não têm crises de ansiedade, crises de irritabilidade, crianças que não têm conseguido ir para a escola e têm pânico de ir para a escola, mas passam o dia inteiro no telefone. Aí eles conseguem ficar. Então, são cérebros viciados, né, na tela. Isso, de alguma forma, altera o funcionamento cerebral. E tudo isso vai alterando a fisiologia e funcionamento cerebral. Né? Eu falo que a gente ainda vai ver, né, daqui uns 10 anos, o impacto da pandemia sobre as crianças que tinham 4 anos de idade e que ficou dos 4 aos 6 sem contato social, sem estímulos adequados, porque é um marco importante para o desenvolvimento da linguagem, de aprendizagem, certo? E que elas não tiveram esse estímulo de forma adequada numa época muito importante do neurodesenvolvimento. A gente vai ver isso lá na adolescência, entendeu? O impacto disso, o impacto que essas crianças tiveram agora nesse período. E tem algumas coisas, né, doutora Valéria, que a gente consegue, reverter e outras não. Por isso a importância que a gente tem, né, a importância que é, na verdade, a gente saber avaliar bem, a gente estar antenado com aquilo que tem de mais novo, né? Porque eu acho que a saúde, a tecnologia, ela evolui muito rápido. E a gente precisa estar sempre se conectando com esses outros saberes, né? E não ficar tão engessado nas nossas práticas clínicas aí, né? Só com uma escalinha na mão ou fazendo diagnóstico apenas pelo papel. Né? Isso. Não dá mais para a gente pensar em diagnóstico usando papel e sintoma. Você precisa pegar DSM e pensar que você vai diagnosticar alguém. Não dá. Não dá. Não dá para você pensar, né, que, por exemplo, aquela sintomatologia, olha, tem tantas coisas que pode cursar com depressão, tem tantas coisas que podem cursar com ansiedade, tem tantas alterações que podem levar o paciente para uma sintomatologia como essa. E às vezes ele ser tratado e diagnosticado, né, de maneira incorreta. Por exemplo, há um tempo atrás, né, eu recebi um paciente aqui e esse paciente me veio para eu fazer uma avaliação dele porque havia uma suspeita de Alzheimer nesse paciente. Então era um senhorzinho que morava na zona rural, né, e aí a queixa que levou ele para o médico foi que ele estava muito esquecido e tinha que ficar falando com ele sempre a mesma coisa várias vezes. Então, ele sempre se esquecia e estava muito repetitivo e por isso eles decidiram levar para o médico. Então, levou para o médico, foi aquela consulta rápida, mas aí esquecimento e repetição de coisas. A primeira coisa que vem na nossa cabeça pode ser um início de uma demência. Tudo bem, vieram fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí eu fui avaliar esse paciente. E conforme eu comecei a falar com esse paciente, eu percebi que ele chegou para frente. Ele chegou para frente. Eu perguntei para ele, o senhor está me ouvindo bem? Ele falou, uai, meu filho, parece que a sua voz chega picada. Ele falou assim. Olha isso. Quando ele falou isso para mim, eu levantei e falei, eu vou fazer alguns barulhos atrás de você e eu quero que você se vire para o lado que eu estou fazendo barulho. Doutora Valéria, ele não virou para lado nenhum. Olha eu isso. Abri a porta do consultório e falei para a filha, você já fez uma audiometria no seu pai? Não. Eu falei, não vou continuar a avaliação. Por favor, faça uma audiometria dele e traz ele de volta, me traz esse resultado, que aí a gente vê. O que aconteceu? Surdez bilateral de 80%. Olha isso. Era Alzheimer, estava sendo medicado com Alzheimer, gente. Para Alzheimer, entendeu?
E às vezes, assim, uma percepção global do funcionamento faz toda a diferença. Se ele não escuta, ele não grava. Por isso tem que falar para ele várias vezes, mas ele não está te escutando. E como ele era muito humilde, lá, né, assim, de zona urbana, rural, aliás, eles não se atentaram para isso, né? Mas veio para uma consulta, começou a tomar medicamento e, olha, precisava de um aparelho auditivo. Colocou esse aparelho e a vida dele voltou para o normal. Entendeu? Então não tinha demência nenhuma. Então, olha só a nossa responsabilidade como profissional quando você quer dar diagnóstico para os outros. A gente está aqui para tratar o paciente, correlacionar a sintomatologia dele com como ele está funcionando no seu aspecto geral. Aí eu acho que isso faz a diferença, né? E acredito que a medicina integrativa, então, eu fico tão lisonjeado de ter você, por qual razão? A prática da medicina é mesmo farmacológica, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a maioria dos médicos, né, não consideram esses aspectos, né? E falar desses aspectos, eu acho interessante uma coisa, não considera até quando uma lesão acontece dentro da família, né? Exatamente. Quando acontece dentro da família, eles querem saber de tudo que pode potencializar para reabilitar o seu ente querido, né? Aí eles vêm atrás de todo, o que você sabe, como é, como é que pode, né? Mas, enfim, então ter você aqui, né, como neurologista, como pediatra, que eu acho que são especialidades que elas conversam com o existir, né? Primeiro, eu entendo o funcionamento cerebral, mas eu também tenho que entender o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. Se eu não consigo entender isso, às vezes fica difícil da gente conseguir ajudar esse paciente. Então, eu penso assim, somado tudo isso com a medicina integrativa, que é um olhar mais holístico para esse funcionamento cerebral e do paciente, isso faz a diferença na hora de tratar. Porque a gente pode mostrar para o paciente, olha, seus resultados são esses. A gente encontrou isso e isso aqui. Esse marcador é isso, mas eu gostaria de perguntar algo para você. O que é importante para você no seu tratamento? O que é a coisa que mais te incomoda ou como a gente pode estabelecer um alvo de tratamento para você aqui? Porque é bom a gente falar também, né, doutora Valéria, que assim, a gente não consegue melhorar tudo globalmente para todo mundo. As coisas são processos, né? Às vezes a gente interfere numa coisa aqui, que modifica uma qualidade aqui, mas eu também preciso mexer em outro aspecto aqui, e a gente vai junto com o paciente construindo essa melhora de vida que ele precisa ter, né, ou que ele deseja ter. Então eu acho que também na prática, na sua prática, eu acho que você consegue notar isso, né? A gente vai trabalhando aos poucos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você abriu a live perguntando, mas o que é a medicina integrativa? O que é integrar, né? O que nós queremos integrar? A ideia é trazer conceitos dessa funcionalidade. As partes precisam se comunicar, né? Sim. Então, é impossível você ser um médico ortodoxo com um psicólogo ortodoxo que não se comunica. Então, isso eu trago lá nesse meu orientador da residência. É necessário conversar com a equipe. É necessário conversar com quem está cuidando do seu paciente. Então, o Hercílio, assim, eu me lembro uma vivência bem lá do início da minha carreira, quando eu voltei para Juiz de Fora, né? Eu fiz a residência em Belo Horizonte, e aí eu estudei em Juiz de Fora e fui para Belo Horizonte fazer a residência e voltei para cá. E nessa época, eu estou falando aí de 1998 ou 99, eu tive uma criança epiléptica tão grave, assim, era uma doença metabólica, e aqui faltam pessoas para ter esse olhar, e como eu tenho esse hábito, eu busco muito fora, né? Eu me conecto com pessoas, né? Me conecto com você, não te conhecia, você está em Goiânia. Então, eu tenho um networking muito grande, isso eu trago lá de trás. E eu me lembro nessa época que o diretor do hospital me chamou, porque já estava no limite do convênio para pagar a conta hospitalar dele, e falava assim, mas por que você tem tanto conversar com pessoas de fora para dar conta desse caso? Olha você isso. acredita que eu fui questionada desse jeito?
Sim, Naquela época eu não tinha nem noção, né? Não se falava em ortomolecular, em medicina integrativa, essas coisas, né? Então eu fiquei totalmente assim, ok, mas essa criança precisa de tal e tal cuidado. Aí o hospital decidiu, então nós vamos transferir para outro lugar. Aí ela foi para o Rio de Janeiro, eu sei que depois ela acabou morrendo. Mas assim, há uma cobrança muito grande. A pessoa vem ao médico, ele quer ser medicado imediato. O que eu tenho? O sim, que eu tenho? Então, nessa minha trajetória de 2013 para cá, né, eu sou uma outra Valéria. Eu sou outra pessoa. Eu sou literalmente como ser humano e como minhas condutas. Porque você vai se moldando também. Então, eu não tenho sim. pressa mais hoje que quem chega aqui no meu consultório de dizer o que eu tenho, que tratamento eu tenho que fazer. Falei, calma lá. Hoje eu atendendo uma pessoa, mas, doutora, depois das 30 sessões, o que você espera que aconteça? Eu falei, olha, eu espero só o dia de hoje. Vamos viver o processo? Sim, é isso Né? aí. Outra coisa, né? Porque na verdade é até engraçado, né? Eu falo isso com os pacientes aqui, assim, né? Eles têm 40, 50 anos, 30 anos, aí tá com uma depressão há 20 anos. Aí ele quer que em 20 sessões que a vida dele muda completamente. Aí eu falo, Então, olha, você demorou 20 anos deprimido. Agora, o que você traz dos seus 50 anos para cá, que modificou todo esse funcionamento cerebral, né? Que impactou no seu funcionamento também hormonal e várias outras coisas, trouxe um monte de prejuízos. A gente não dá conta de melhorar tudo instantaneamente. Vamos de uma coisa por parte, né? Cada coisa no seu devido lugar, mas em partes separadas. É a mesma coisa na reabilitação. Quando tem lesão? Quando tem lesão, eu sempre gosto de falar assim: em reabilitação em pacientes com lesão, a gente trabalha com o que sobrou. O que sobrou? A lesão impactou qual região e sobrou o quê? O que tem de funcionalidade ali ativa? A gente vai trabalhar com aquele aspecto que sobrou. E com o que sobrou, dá para fazer um monte de coisa, mas não tudo de uma vez. sim. Vamos ver o que é mais importante para esse momento. Aí, por exemplo, chega um paciente que ele tem um déficit motor, uma dificuldade de linguagem, mas ele está com consciência rebaixada, mínima. Aí a mãe chega e fala: que horas ele vai voltar a andar? É. Aí eu falo: olha, para andar tem que acordar, entendeu? Né? E depois que acordar, entender, compreender, ajuda muito para a gente poder organizar o planejamento do ato motor. São processos. Então, o que a gente vai definir primeiro? O primeiro alvo com esse paciente é despertá-lo. Vamos fazer tudo o que a gente pode para despertá-lo? Vamos ver todos os aspectos do funcionamento cerebral, vias cerebrais que a gente pode estimular, né, com várias ferramentas que a gente tem para fazer isso. Se ele despertar, aí a gente tem mais objetivos a ganhar. Mas é uma coisa de cada vez. Então não Sim. adianta depois de uma lesão a gente chegar e falar: não, mas eu quero que ele volte a trabalhar. Ou então pacientes que Olha, teve uma ideação suicida, né, que tem muito e ficam sequelados, politraumatizados, né? Que horas ele vai voltar a trabalhar? Aí eu sempre falo: olha, ele resolveu o dilema que levou ele para o suicídio? Então agora ele tem um problema maior, porque além do corpo lesionado e a sequela, ele ainda tem a angústia que levou ele a tentar se matar. O que exatamente. é importante tratar aqui? A sua demanda de pôr ele funcional trabalhando, ou a gente prestar atenção em como esse cara está, né? Em como está esse funcionamento. Então eu acho que a arte de fazer reabilitação, porque é uma arte, né? É um Claro. olhar onde você vai somando vários saberes, né? A gente importa, e eu falo que a neurociência é a casa onde todos nós nos encontramos, porque é o próprio cérebro que vai nos mostrando tudo isso, né? Ele precisa de comunicação, ele precisa de integração. Aí a gente precisa de equipe multidisciplinar, cada um dentro do seu papel, trabalhando. A gente precisa olhar nesse funcionamento global, né, ajustado. Então eu acho que isso faz toda a diferença e pode produzir, assim, qualidade de vida sem sombra de dúvida. E outra coisa que eu gosto muito de falar com as famílias, assim, você vê o paciente que ele não consegue falar, ele não consegue expressar a dor, às vezes é só um olhar,
Vamos pensar numa pessoa que sofreu uma tetraplegia, né? Ou por acidente, ou por acidente vascular cerebral. Né? Eu estou lembrando de uma querida paciente nossa, né? Eu acho que, não sei se a fisioterapeuta dela está na live, mas eu vou comentar porque essa pessoa está colocando toda a reabilitação dela no Instagram e ela nos permitiu, né? Eu me senti livre para falar, né? Ela vai fazer o seu curso de TDCS, Sim. que é a Isadora. A Isadora cuida de uma querida paciente nossa que ela teve um AVC de tronco cerebral no pós-parto. E ela veio para mim a primeira vez, deve ter 1 ano e pouquinho. Eles moram muito longe daqui, dá uns 800 quilômetros. Nossa. Então, é tetra, né? Então, ela nessa época só mexia os olhos, já estava tirando a traqueostomia e ela consegue falar, mas com leitura labial. Nessa época eu não conseguia entender, mas a fisioterapeuta dela entendia tudo. Então, ela veio me procurar por causa da eletroestimulação do corpo inteiro, né? Com o equipamento o Mirra. O Mirra. E daí, na primeira sessão dela, eu perguntei, e aí, como é que você está se sentindo? Eu não esqueço essa frase. Ela falou, mexendo os lábios, e a Isadora traduziu. Eu me lembrei como é mover os músculos. Olha que coisa linda e rica. E assim, a gente tem que ter muito cuidado também com o que fala com a pessoa. Porque tem uma emoção ali dentro. Então, se você tem um filho que está acamado, ou um filho que acabou de sair e parece que ele não está te ouvindo, cuidado para não ter muito sentimento de penalização com ele, falar coisas que vai ofendê-lo e vai colocá-lo mais em medo ainda. Sim. E o medo é a maior arma, né, para atrapalhar tudo. Então, na reabilitação neurocognitiva, na reabilitação neurológica, em todo esse olhar que nós temos que ter esse olhar de orientar esse cuidador. Quem cuida de quem cuida. Né? Então, isso assim, é uma condição muito importante. E você falou em hormônio. Eu queria falar um pedacinho sobre hormônio. Todo mundo conhece dosagem hormonal no sangue. 100% dos médicos. Mas grande parte dos médicos, talvez se eu chutar uma estatística bem grande, aí de uns 90%, eles não conhecem dosagem hormonal salivar. Qual que é a diferença de dosar hormônio no sangue ou na saliva? O sangue mostra o que a glândula produz. A saliva nos mostra o que vai chegar na sua matriz celular, o que vai ativar os seus órgãos. Então, certa ocasião, eu recebi um paciente tomando os psicoestimulantes e me chamou a atenção, era um adolescente de 17 anos, muito apático, quieto. Gente, será que está deprimido? Né? Eu estava começando a integrativa nessa época. E aí eu falei com a mãe dele, vamos fazer a dosagem hormonal salivar? Ercílio, o cortisol dele, no dia, o mínimo é 18, o cortisol salivar livre, o mínimo é 18. E no sangue, o mínimo é em torno de 2 a 3. Mas uma pessoa ativa está produzindo uns 12, uns 15, 10 de manhã no sangue. E na saliva fica em torno disso. Nós vamos olhar os horários em que ele está produzindo. Ele tinha ao dia inteiro 7 de cortisol salivar livre. Ou seja, ele não tinha cortisol para ativar o cérebro para ele ir para a escola. Então era um menino preguiçoso, era um menino que não acordava, mas ele tinha cortisol noturno, passava a noite jogando. Sim. É culpa dele? Não. É um distúrbio que ele está apresentando. Então, nós aprendemos como manejar isso. Eu vi que a doutora Mary Antunes está aí na live, ela é uma querida nossa que mora no Uruguai, e eu a conheci num desses cursos num dos cursos do Lemos, e na época nós ficamos muito conversando, trocando figurinha a respeito disso. O que está ativando essas crianças e o que não está ativando. Ela é nefrologista, então assim, ela pega toda uma outra vertente de que a maioria das pessoas não tem noção. Então, o que é o cérebro, o que é a mente, Ercílio? Conta para nós. Então, essa relação é tudo, não? Quando a gente vai falar sobre comportamento, né?
a gente precisa pensar que por trás de cada comportamento existe um funcionamento que a gente espera ser adequado ou não. E isso diz respeito à integridade das áreas cerebrais, das regiões cerebrais e como elas estão se comunicando. O cérebro é muito organizado, né? Como uma orquestra muito bem organizada, e qualquer coisa que impacta o seu funcionamento, ele vai chiar e ele vai mostrar isso aonde? No comportamento. Né? Seja por uma lesão, seja no impacto do estresse, seja no impacto de cargas traumáticas, né? De experiências traumáticas que você vive, né? Isso vai, de alguma forma, impactar esse funcionamento. Isso, repetidas vezes, pode se tornar um ritmo cerebral disfuncional. Pode se tornar uma memória desse ritmo de funcionamento disfuncional. Isso vai acarretar em prejuízos cognitivos e comportamentais. Então, hoje, a importância, né, você que é profissional, que está nos assistindo, você que é pai, que é mãe, né, que é paciente, inclusive, né? O que é a importância do que nós estamos discutindo aqui ao longo desses dias? É que hoje nós não estamos aqui querendo dizer, né, que existe uma nova medicina, uma nova forma de ver, ou que são esses diagnósticos que são os melhores para tudo. Não. Nós estamos dizendo que a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, e hoje nós temos condições de ofertar melhores tratamentos, porque temos melhores estudos, mais embasados, né, que nos dá suporte para a gente olhar coisas do funcionamento de forma muito aprimoradas, né? Então, hoje, para a gente poder pensar em todas as doenças e transtornos que afetam o comportamento, a gente precisa saber da saúde cerebral. Se a gente não sabe como isso está, olha, eu vou só contar uma coisa para vocês aqui de neura, né? Que às vezes a gente que trabalha muito com isso, às vezes também tem as nossas próprias neuras aqui, né? Então, olha só, esses dias atrás eu tive aí alguns atendimentos, eu tive vários pacientes jovens com AVC de tronco. E para quem não sabe, AVC de tronco tronco cerebral, uma estrutura muito importante que regula batimentos cardíacos, a nossa sono, vigília, né? Ou seja, nossas funções mais vitais. E é grave esse AVC, se recuperar desse AVC é muito difícil. É um dos piores AVCs que tem. E eu fiquei preocupado, falei, gente, o que será que está acontecendo? Eu agora quero ver como está meu cérebro, quero ver tudo sobre o meu funcionamento cerebral. E fui no neurologista e falei, eu quero uma angiorressonância, eu quero uma ressonância magnética, deixa eu ver como está o meu cérebro, né? E falei, por pura neura mesmo, eu tive um grande colega psiquiatra que teve um AVC de tronco e do nada teve esse AVC de tronco porque era uma má formação arterial. Falei, quero saber isso agora, se eu tenho alguma coisa, se eu não tenho. E aí eu quase chorei quando eu vi meu cérebro, assim. Eu fiquei emocionado mesmo, porque a gente estuda tanto, vê o cérebro de todo mundo. Aí eu falei, esse é o meu, né? E ver todas as estruturas ali no seu lugar, bonitinho, funcionando. Eu falei, gente, que alegria, que privilégio, que bom ver isso. Eu quase quis pegar minha ressonância e fazer um quadro e colocar ela para mim, né? Porque eu sou tão apaixonado pelo funcionamento cerebral, eu acho que isso mudou tanto a minha vida, desde os anos 2006, que eu persigo esse estudo aí, né, que eu busco entender sobre o funcionamento cerebral. Então, é a importância da gente também se ligar na gente, né? De você saber como você tá para cuidar do outro, né? A gente, às vezes, está aqui falando só sobre maneiras, técnicas, ferramentas para cuidar do paciente. Mas e você, profissional? Como é que você está? Como é que está seu funcionamento cerebral? Como é que está a sua vida? Né? Como é que estão as suas questões relacionadas a isso? A gente também precisa pensar nisso, né? Porque a gente precisa de ter saúde para cuidar, porque senão não dá certo. Cuida, né? Não é? É isso aí. Então, gente, agora já são 8 horas. Eu queria agradecer demais a participação de todos vocês. A doutora Valéria é uma parceira que a gente vai se estreitar aqui com vínculos. Daqui a pouco a gente vai falar em consultas com a doutora Valéria. Quem tiver interesse em fazer aí um mapeamento cerebral, entender melhor como está o seu funcionamento cerebral, querer saber aí como estão as suas dosagens
hormonais, enfim, como que está a sua questão nutricional também. Nós vamos estar divulgando um pouco mais desse trabalho tão rico, em parceria com o Neurônios, né? E a doutora Valéria vai estar conosco junto aí para a gente produzir ciência, saúde e qualidade de vida, né? E a gente espera que seja uma parceria longa e duradoura e com resultados muito promissores aí para os nossos pacientes. Com certeza. Em breve estaremos mais fisicamente próximos, Sim. né? Então aí tem muitos comentários aqui, Valéria, ó. Tem gente agradecendo, falando do impacto de todas essas questões sobre a saúde dos pacientes, sobre a vida de cada um. Tem gente perguntando um monte de coisas aqui e a gente vai tentar responder isso por caixinhas de pergunta. Sim. E eu agradeço demais a sua participação. Foi um prazer imenso a gente falar aqui um pouco sobre como nós praticamos a reabilitação e falando da medicina integrativa nesse contexto. Muito obrigado, querida. Boa noite a todos, até breve. Obrigada.